Estamos no ar? Ora, estamos no ar, isto é, não estamos, obviamente, estamos todos sentados, e não sei quem é que ainda liga à expressão estamos no ar, porque isto é tudo por cabos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aos nossos videntes, primeiro, e também aos comentadores que ainda não foram silenciados. Bruno Paulo, nossos fregueses. Bruno Paulo que está a tentar falar já e a mexer na câmara para um melhor enquadramento. É sempre assim. João Gata e Jorge Máximo, que chegou com um peixe de uma parte do território português que não traz o nome. Ora, no menu de hoje temos temas muito leves para porque é verão e também merecemos ter algum descanso dos temas mais pesados. E o primeiro tema, já para descontrairmos um pouco, é o alegado assassino em Moscavide. Diz-se que um senhor que alguns meios de comunicação social dizem ter 80 e muitos anos, outros dizem ter 76, alegadamente baleou com 6 tiros, acertando 4, um cavalheiro que, desde que se descobriu que era ator, dizem o ator. O que tem também, todo o caso tem um ramalhete de racismo e politicamente correto misturados, tal como a água e o azeite num copo. Portanto, João Gata, este ramalhete de politicamente correto e preconceito racial e racismo dá o quê nos tempos de hoje? O que é que a gente ainda pode dizer sem pisar em remover? Olha, a minha primeira emergência foi telefonar para os amigos que eu tenho, ou telefonar, ou a escrever-lhes em Moscavide. Azar dos azares, um deles estava a passear e não me disse nada e eu comecei a ficar nervoso porque eu não sabia o que é que tinha acontecido, sabia que tinha havido um tiroteio, que isso foi a primeira mensagem que aqui os mídias sociais deram, um tiroteio na Avenida de Moscavide, uma avenida que eu conheço bem, curiosamente. Eu não sei o que quer dizer, o André já veio com a sua, não sei, com a sua defesa alegadamente de um post, de alegadamente alguém que existe, que disse que aquilo afinal não era assim, que o senhor era ao contrário, tinha havido ameaças ao contrário, mas isso não me interessa nada. O que me interessa é que afinal há armas por aí, ilegais, eu não quero falar das Glock que desapareceram, da polícia, também não vou falar de tanques, que são outras coisas, há armas ilegais nas nossas ruas e, pelos vistos, não é só no cantinho do táxi que se vai comprá-las. Há outros locais, não é? Portanto, o facto de eu poder andar na rua e de ter um cão, e o cão se calhar mete-se com uma pessoa, e a pessoa não gosta, porque não gosta de animais, ou eu não sei o que é que se passou, eu não sei se já se diz que havia história ou não história, o que interessa é que alguém foi morto na via pública por outro alguém. Esse outro alguém, o assassino, porque é um assassino, tem que ser preso e tem que ser condenado já, e isto não demora muito. Felizmente a coisa ficou por ali, não houve manifestações como nos Estados Unidos, porque se isto fosse nos Estados Unidos tinha sido um caso sério. Vamos ver. Olha, eu só sei é que fico mais desconfortável na minha cidade, na minha terra, por todos os motivos e mais alguns. O racismo é só mais um deles. Mas isto de Portugal não ser racista, ou os portugueses não serem racistas, enfim, está demonstrado todos os dias pelo que ouvimos e vemos, não é? É verdade, Bruno de Palma estava a dormir nesta situação, estava a ser embalado pelo meu tom. Não ouves? Ou não te convém responder? Bom, enquanto o Bruno Palma está a tentar ligar o microfone ou desligar... É censura, já estamos a ser censurados. Não. Jorge Máximo, isto ainda nos cabe na cabeça de haver... Isto estava desligado, estava mute. Estava mute. Estava mute. Agora vais mutar outra vez. Esta coisa...
Nós percebemos perfeitamente. Gostaste da minha opinião? Então pronto, voltemos ao original. É o melhor que tenho a dizer. É o melhor que tenho a dizer. Não sei se ouviste o final da intervenção do João Gata. Sim. Presumo que sim. E pergunto-te como é que tu verias com bons olhos que os nossos combatentes, os nossos militares, os nossos antigos militares, ou veteranos, como se chama no nosso país, se achas que ainda é cabível, uma palavra que não sei se existe, que tenham armas em casa e que andem para aí usá-las no meio da rua, qualquer que seja, nem que seja para o quiroprata? Epá, eu li algumas coisas. Vocês desculpem, estamos a comentar isto em conjunto. De qualquer das maneiras, eu li algumas questões sobre o que aconteceu e, portanto, parece que há uma vida a lamentar, seja ela de que cor for, não é? Eu acho que isso é que é importante. Agora, também li que em Braga aconteceu exatamente um episódio, mais ou menos com a mesma... Também um jovem com 30 e picos anos que foi baleado por um senhor com 70 e tal anos, também em Braga, acho eu que também aconteceu hoje ou ontem, e que também é lamentável, mas acho que o senhor só levou uns tiros, digamos, o jovem foi atingido nas pernas. Portanto, são situações que a todos os níveis que se deve evitar, não é? Mas nota-se que de facto as pessoas andam estressadas, andam preocupadas, mas não é a primeira vez que isto acontece. Bruno, é possível atenuarmos, será uma atenuante, um disparador como este que assassinou alegadamente um rapaz com a questão do stress e tentar fechar em casa. Isso pode ser uma atenuante? Não, mas estamos a falar de uma geração que lidou com as armas de perto, não é? Que fez a guerra, etc. Eu lembro-me que entraram em casa do meu avô e o meu avô era caçador e tinha armas em casa. E portanto, invadiram-lhe a casa, não é? E ele ouviu, levantou-se, carregou a caçadeira e correu com eles aos tiros de casa. Pá, isto aconteceu há muitos anos. Diz, João Gata. Estás a ser desligado, tens que ligar, tens que sair do mute, como eu ainda há bocadinho fiz. Acontece a todos. Pois é. É tramado, o karma é tramado. Só queria reforçar isso que estavas a dizer, que o meu pai, como comerciante que era, ou foi em Alvalade, tinha lojas, tinha armas em casa e semana sim, saía com as armas sozinho contra não sei quantos que lhe rebentavam com as montras e roubavam o que lá estava dentro das lojas. Portanto, era normal para nós termos armas em casa, pelo menos termos acesso a essas armas. Desculpa. Sim, mas é legítimo ainda ou não dar a essa geração a legitimidade de usar, de as ter e de as usar? Não, isso eu acho que não, mas repara bem, eu aprendi a manusear armas com o meu avô, tinha armas em casa e lembro-me e a minha primeira pistola foi oferecida pelo meu avô e depois e também encher cartuchos, não é? Porque antigamente os caçadores enchiam, não sei como é que é agora, mas enchiam os cartuchos em casa, portanto isso tinha lá uma oficina onde fazia isso tudo. Portanto, é uma geração que fez a guerra e que tratava as armas com uma certa familiaridade, não é? Agora, se isso justifica o que aconteceu, seguramente que não é? Porque nenhum de nós acha normal que se tire a vida ao próximo. A outra questão que me parece excessiva é concluir que há racismo porque um senhor de uma raça matou outro senhor de outra raça, porque isto acontece todos os dias, em todos os sentidos, e infelizmente cidadãos portugueses brancos que matam outros brancos, cidadãos
de origem africana que matam outros. Agora, isto politicamente correto é tramado que a gente já nem sabe como é que há de chamar as pessoas, não é? Portanto, os azuis, os vermelhos, os brancos, os amarelos, os verdes, etc. É sempre isso já lá vamos lamentável. mais daqui a bocadinho. O que eu acho lamentável e excessivo é fazer daqui uso abusivo daquela coisa. Eu já vi a questão do racismo e não sei o quê. É um péssimo serviço, que se está a prestar a qualquer causa quando se põe a questão nesses termos, sobretudo quando não se sabe. Parece as pessoas que a gente ouve a opinar sobre o Covid-19 na televisão, como os outros que falam sobre a bola, que a gente já lá vai falar disso. Está ao mesmo nível. Obrigado. Jorge Máximo, esta dificuldade que o Bruno Palma teve agora, que em vez de dizer negro e depois branco, e depois tem de se acrescentar sempre uma coisa, que é o verde, o amarelo e o azul, que é para ver se nos vamos de ter dito branco e negro. O teu olhar político sobre isto é que a sociedade se autocensura permanentemente ou ainda temos um grave problema de racismo e por isso é que disfarçamos dizendo azul e amarelo? Eu acho que há um pouco de tudo. De facto, há pessoas racistas em Portugal, isso é indesmentível. Infelizmente também há pedófilos e também há corruptos, há assassinos, há tudo. Eu não sei, este país há poucos anos foi identificado como um dos países mais seguros do mundo. Eu não sei se ainda é assim, porque de facto este ano temos assistido a um surrupio de catástrofes e do mais vil que se pode passar na humanidade. Quer dizer, nós vimos pais a assassinar filhos, vimos maridos a assassinar mulheres, vimos idosos a assassinar jovens e vemos jovens a assassinar outros jovens. Este caso em particular, eu não sei se houve ou não, se o senhor era ou não racista, eu não vou pegar neste pseudo-alegadamente, porque é um senhor que deu 6 tiros não de ser humano. Cheio de testemunhas, foi agarrado pela população, portanto, quer dizer, dizer alegadamente, agora é que é uma elevada segurança exagerada. Ele é o culpado, vamos ser, e de facto vai ser condenado à pena máxima, porque é um crime premeditado, é homicídio qualificado, será à partida 25 anos, não interessa se é por tensões racistas ou porque ele andava metido com a cadela, não interessa, mas 25 anos com certeza o senhor não chegará aos 115, não é? Aos 115 horas. Portanto, ele vai passar a vida na cadeia. Agora, o que resulta aqui é que, de facto, há um problema em Portugal de talvez o Covid possa estar a despotenciar ainda mais, de excesso de nervosismo e de extremar. Eu não sei se o João Gata... Não, eu estou a falar, o Gata pensa que apagou o microfone. Não lhe interessa a conversa e foi-se embora. Não, ele pensa que mas apagou a câmera. Foi acender a luz, porque temos aqui nos comentários o Nuno Andrade Ferreira que disse, vai acender a luz, e eu fui. Um grande abraço ao Nuno Andrade Ferreira, exatamente. Deve ser o único que nos está, deve ser o único que neste momento nos está a ouvir. Mas o Hugo Santa Marta tem aqui uma... É um habitué. Tem aqui uma posição muito importante sobre isto. Há um certo extremar e de facto as pessoas hoje em dia tomam decisões demasiado graves e drásticas por às vezes questões de suminos. Mesmo que ele fosse racista, e eu continuo a dizer que há racismo em Portugal, não digo que Portugal seja um país racista, isso é diferente, mas que há racismo em Portugal, eu acho que não, mesmo os racistas não matam pessoas. Tem aquela... o matar alguém é um ato de extrema gravidade e é o último ato. E, portanto, eu acho que isto tem a ver com um pouco de saúde mental, tem um pouco a ver com a saturação da sociedade, tem a ver um pouco com a facilidade como as novas sociedades extremam e se radicalizam e se chateiam. Por exemplo, nas redes sociais, eu esta semana assisti uma coisa muito interessante que me fez lembrar este episódio do senhor, obviamente não tem nada a ver, mas a forma como foi, por exemplo, atacado uma personalidade da política, porque teceu um elogio a uma outra personalidade da política,
ele foi atacado de uma forma tão extremada e com gente a dizer que ele merecia tudo um par de botas só por ter tido essa opinião, que mostra bem ao nível de intolerância que nós chegamos. E é um nível de intolerância que chega a que uma pessoa que, ou por razões de não gostar da raça ou não gostar do cão, mata alguém. Isto é algo que está muito acima do racismo. Isto tem a ver com o próprio conceito de humanidade que as pessoas têm entre si. Isto é muito grave, de facto. Agora, espero que seja um caso pontual, espero que seja um efeito colateral do Covid e quando a Covid acabar as pessoas recuperem um pouco da sua sanidade mental, mas acima de tudo o que se tem passado este ano, nós temos assistido a situações de uma gravidade em termos de humanidade que não se esperava no século XXI. Eu espero que esta situação seja mesmo um episódio infeliz, mas que não se repita. João Vasco, tu tens sangue de que cor? O meu é azul, já estou farto de dizer isso. O teu é igual aos outros ou também é azul? O meu sangue é como o sangue do povo. É vermelho. Nem sequer encarnado vermelho. Quando andava na escola, quando era miúdo, faziam o sistema circulatório, punham o sangue venoso a azul. É verdade, é verdade. E o sangue arterial encarnado. E eu ia fazer análise e o sangue era sempre encarnado. Pensava que nós só fazíamos análise. Fui enganado na quarta classe. Isto não se faz às crianças. Tudo isso foi perdoado. Ora, quando se conta às crianças, quando se diz às crianças que o Pai Natal diz, tudo isso é peanuts. Tudo isso é peanuts. Como é que diz o outro? Penas? Como é que diz o outro? Pinners. Deixa o João Vasco. Que isto, pá. Desculpa lá, João Vasco. Não faz mal. Eu gostava de ver o racismo descrito por um cego. O racismo descrito por um cego distingue, do ponto de vista do racismo, o transmontano do alentejano. Certo? Certo. A percepção que o cego deve ter é que um beirão falará assim. O minhoto a falar com o algarvio. Pronto, um minhoto a falar com o algarvio. Isto é, vai dos nossos sentidos a percepção do que é a estupidez do racismo. E basta faltar-nos o sentido da visão para, de repente, o racismo poder passar a ser pelo sotaque. E isto preocupa-me imenso, porque eu não sei se há cegos racistas por causa do tom de voz ou da forma de entoação, ou do sotaque. Eu gostava de saber. Pode ser para um cego impossível ser racista, mas já com certeza não será, e há muito bullying hoje nas cidades atuais, relativamente a isso, às pessoas pequenas, às pessoas gordas e às pessoas velhas. É uma forma de novo modelo de racismo, porque nas novas sociedades as pessoas têm que ser todas bonitas, elegantes e jovens. E esta como nós. Como tu. E com barba por fazer, já agora, para ficar assim mesmo. Quem sai do estereótipo do bonito, elegante e jovem, tem vida difícil, não é? Mas deixem só aqui uma nota de rodapé. É verdade. Trauliteiros. É que eu vou dizer uma coisa, quando com 20 minutos não chegamos a outros temas, continuam assim. É verdade, temos que dar tempo. Mas eu só queria, era uma linha, só queria fazer aqui um ponto de ordem à mesa, que era só para recordar aos 4 e mais àquele nosso amigo que está lá em casa a assistir. É verdade, e temos outros amigos, nomeadamente o Pedro Mendes, o saudoso Pedro Mendes, que está online. Ana Pinto Coelho, que deve estar em casa de alguém. Depois, o Bernardino Costa. Enfim, há aqui uma série de gente que não tem nada que fazer às terças-feiras e que se enganou. Mas isto para dizer... Marta, o Amaral, está aqui muita gente. Exatamente. Mas isto para dizer que, apesar de tudo, é importante recordar às pessoas que o racismo não tem cor. E nós vemos sempre o racismo na nossa perspectiva. Mas há racismo entre africanos,
há racismo entre europeus. Eu lembro-me de cada vez que atravessava a fronteira da Suécia ou da Finlândia, pelo menos 2 vezes desmancharam-me o carro completamente, não é? Quer dizer, mas desmancharam literalmente o carro. Portanto, eu sei que tenho esta cara de que não me facilita a vida no norte da Europa de árabe, mas de qualquer das maneiras, nós temos muito a questão de ver a coisa de uma forma linear, a preto e branco, são os brancos que não... Aliás, basta-nos assistir a recentes eventos e declarações da parte de deputadas portuguesas e de outras pessoas para perceber que o racismo é um problema que tem vários lados, várias perspectivas. E isso é muito importante quando se faz esta questão ter presente, não é? Porque não é do A para o B, nem do B para o C, não é do branco para o preto, não é do preto para o branco, é para todos os lados, infelizmente é assim, não é? E isso tem que ser combatido nessas valências todas, na minha perspectiva, naturalmente. Vamos combater com os comboios que compramos aos espanhóis, com a sucata. Isto é só para mudar de tema. É só para mudar de tema. E dar aqui a palavra ao João Vasco, não é? Sim, senhora. João, o que é que tu tens a ver? O que é que tu tens a ver com o negócio? Há alguma coisa que tenha a ver contigo? Isto cheira a alentejanos. Quando fecharam o ramal de Cáceres, o ramal de Cáceres era um ramal que ia até Cáceres, claro, cidade espanhola. Aquilo foi vendido, o ramal de Cáceres foi privatizado à Motengil, que andava para ali com os caminhões, para cima e para baixo, com os caminhões, com os vagões, para cima e para baixo, deixou de haver serviço de passageiros. E vagão que vem da palavra caminhão. Caminhão, exatamente, com O. O que é que se passou? Enquanto fomos matando o comboio, e agradeço daqui a Aníbal Cavaco Silva, esse grande obreiro da motovia e o grande coveiro da ferrovia, fomos esquecendo de material circulante, como se diz agora. Parece que fomos pedir aos espanhóis umas carruagens novas ou seminovas ou para recalchar, para que os portugueses possam voltar a andar de comboio. Eu acho bem. Mas acho também que nós devíamos ter feito um crowdfunding e um cartão. E que isto devia ter sido levado a nível internacional. Isto é, a linha do Tua passava a ser com carruagens da Áustria e da Hungria. A linha do Sado passava a ser com carruagens francesas e belgas, por exemplo. Todas elas que serviam coisas diferentes. E ficávamos com essas carruagens que vinham de fora, eram muito mais interessantes, e fazia-se uma espécie de passaporte, como havia na Expo 98, que era já lá há muitos anos, que era, foste na carruagem sueca, pimba, um carimbo, foste na carruagem grega, outro carimbo. E se dávamos um viagem por cá dentro, ou cá dentro é que é bom, ou é que é feliz, muito melhor. Bruno Palma, eu sei que tu tens interesse, principalmente por causa do restauro. Exato. Não, sabes que eu já fiz isso que tu estavas a descrever, eu já fiz isso antes do Interrail, exatamente. Como sabes, eu vivi muitos anos fora do país e atravessei a Europa muitas vezes de comboio, portanto eu trato os comboios por tu e na altura conseguia distinguir se as carruagens eram de que país fossem, quase pelo cheiro, quase fechando os olhos. Portanto, muitos quilómetros de Europa feitos de comboio. Agora, os piores na altura eram os italianos. Os nossos agora são largamente os piores da Europa. E por isso é que, pelo que tu disseste, pelo desinvestimento que foi feito no comboio, pelo Sr. Professor Cavaco e pelo seu governo, que se percebe que o pai dele tinha uma acho eu que tinha uma bomba de gasolina e, portanto, para ele, exatamente, para ele o desenvolvimento era o carro e era a bomba de gasolina. E, portanto, foi o paradigma que nós tivemos nos anos 90. E a saída da autoestrada. Exatamente, muito quilómetro de estrada se construiu. Sendo que os espanhóis, nessa altura, fazendo a ponta aqui para o comboio, os espanhóis, nessa altura, construíram a maior rede de ferrovia da Europa, em termos percentuais, em termos do território. E, neste momento, o que é que acontece? Eles estão-nos a vender, como eles têm a maior rede de ferrovia não sei se é per capita, mas a de Espanha é muito significativa,
Eles neste momento não têm necessidade de fazer os comboios noturnos e são esses veículos que eles não têm necessidade de usar porque têm TGV a ligar as cidades espanholas. Então estão-nos a vender esses veículos a nós, curiosamente. Nós somos os únicos que pode comprar, porque temos a bitola ibérica e eles são os únicos que as têm, porque também têm a bitola ibérica. Curiosamente, na Península Ibérica só existem 2 países e, portanto, estão fadados uns para os outros. Mas, de qualquer das maneiras, isto para dizer que eu acho que para concluir, eu acho que é um excelente negócio. Nós vamos receber 50 e tal carruagens por um preço simbólico. Temos umas oficinas fantásticas que foram agora reativadas. Temos mão de obra capaz de pôr as carruagens num brinco. E sendo que eles estão a recuperar uma carruagem cada 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, uma carruagem, sendo que uma carruagem nova demora cerca de 4 a 5 anos a produzir e a receber. Mais que isso, esta é a prova. Foram buscar um presidente da CP que é um homem que é especialista na requalificação do material circulante que existe dos comboios. E acho que a visão é dele, pelo menos foi a visão que o Pedro Nuno Santos assumiu, que a visão foi apresentada ao governo. É uma boa visão. Eu acho que é uma excelente visão, mas espera aí, mas só para concluir. Já tinhas concluído, não há hipótese. É fantástico que não tenha vindo da JS. É fantástico, finalmente, alguém está no carro de relevo sem vir da JS. Era uma piada pronta, está bem. Era uma piada. Jorge Máximo. Por isso é que funcionou. Por isso é que funcionou. Jorge Máximo, parece-te que escolher homens dentro é melhor do que escolher homens laterais, como neste caso o Bruno Palma Aplau? Bom, olha, a julgar pelo meu clube, nem de dentro nem de fora, eles nunca jogam nada. Mas, portanto, isso depende da perspectiva. Eu não percebo nada de comboios. Haveria alguma coisa que eu não percebesse, não é? Mas há uma coisa que eu percebo, é que há desde miúdo que ouço a dizer que o futuro deste país é a ferrovia. Mas depois a ferrovia dá sempre prejuízo e ninguém anda de comboio suburbanos. E vamos dizer porque é que não ando de comboio nos meus movimentos para conhecer este país fantástico que é. É porque nós, de facto, quando era miúdo, até chegávamos a aprender as linhas de ferrovia na primeira classe ou na segunda classe, ainda sou desse tempo. E o mapa era preenchido. Mas, de facto, para ir, além de ser muito demorado, quando chegávamos a um ponto, e como nós não vivíamos todos nesse ponto, nessa sede de conselho, tínhamos que pedir a alguém para nos ir buscar ou então apanhar, como é que se diz? Não era a caminhonete, havia uma terminologia. Era a caminhonete? Era Carreira. Para a Santa Terrinha. Ou a carroça também. Este incómodo de ter que fazer este transbordo fez com que o comum dos mortais começasse a usar o carro para se deslocar pelos seus passeios para as terras, que também deixou de haver, porque antigamente havia muita ligação sentimental à terra, a ligação à terra dos pais, a ligação à terra dos avós, e hoje em dia ninguém quer saber isso. Para nós, as novas gerações querem ir todos para a praia e, portanto, as linhas ferroviárias estão muito litoralizadas. Por isso, quando se olha para a ferrovia, o que eu acho estranho é dizer que o futuro do país depende da ferrovia. Eu defendo a ferrovia na componente, especificamente na componente, ou eu vi grandes projetos nessa dimensão, projetos relacionados com o transporte de mercadorias. Por exemplo, eu recordo-me de haver um projeto de vários polos de logísticos em Portugal, em que a ferrovia era determinante. Não sei se era alta velocidade ou bitola europeia ou não sei o quê. Nós sempre tivemos um problema de bitola, que aliás é um tema giro ter um problema de bitola, mas não nos conseguimos conectar por causa da bitola. Este é um tema que hoje em dia ninguém percebe porquê, mas o problema da bitola... Bitola é 2 tolas. É 2 tolas. Nós tínhamos um problema disso. E, portanto, o que eu acho é que, provavelmente sim, toda a gente diz há 30 anos que o nosso futuro é ferrovia,
Eu não considero que vá andar muito de comboio enquanto não resolverem o problema da carreira, não é? Portanto, porque da ligação, acho que sim. Por exemplo, sou defensor de que se possa aproveitar o aeroporto de Beja e fazer uma carreira de ferrovia para transportar as mercadorias para a distribuição logística no nosso país. João Gata. Aproveitem os bons negócios, e se o Bruno Palma diz que aquilo foi um grande negócio, eu acredito que sim. Eu acredito João que Gata. não tenho nada Ou seja, a ver. o grande negócio foi ter... Mas concordo contigo, temos que tirar as mercadorias dos portos para o interior do continente europeu, faz todo o sentido. Não faz sentido é teres um porto... As dimensões. Teres um porto tens um porto de água profunda, não teres ligação de ferrovia e não teres mais ainda, que é não teres, por exemplo, como não tinhas aqui há tempos, em Sines não tinhas desalfandegamento, ou seja, as mercadorias viajavam de Sines para Lisboa ou para Leixões para serem desalfandegadas e só depois é que iam. Quer dizer, quando nós não é só preciso ter transportes, é preciso ter uma visão holística da coisa e não tínhamos. E se calhar agora ainda não temos. Por falar em holísticas, eu estive em Sines na semana passada e passei por cima do pipeline. Aliás, eu cruzei-me com o pipeline várias vezes pela estrada e tal. Eu acho que fui para Sines numa estrada estamos a evoluir. E vi noutra. Agora, eu vi muitos barcos. Pipeline. Vi muitos barcos lá ao pé do Porto, grandes matacões, coisas incríveis, como é que realmente há coisas tão grandes a flutuar, é inacreditável. Mas depois não vi tiros nenhuns. Eu passava todos os dias aquela área toda do Porto, não é? Não via tiros nenhuns a sair com mercadoria. Portanto, devem vir no túnel. Vocês gostam muito de comboios, eu prefiro túneis, como já há um de Inglaterra para a França. Eu não acredito na história da ferrovia portuguesa, não acredito de todo. Esta história de 1 milhão de euros, ou o que é que foi, para comprar carcaças, vamos gastar 10 milhões, né, para pôr os sofás e para pintar. Portanto, não me parece que seja um bom negócio, porque aquilo já é velho, está tudo podre. E depois temos os problemas também das máquinas quase a vapor, que ainda puxam as ditas. Para falar sobre aquilo que o Bruno estava a dizer, eu lembro-me quando era puto, ia para o Algarve e com a minha mãe tinha que apanhar o barco para nos levar até ao Barreiro, do Barreiro levava-nos até a Alcantarilha e depois tínhamos que esperar pela carreira ou pela caminhoneta, que porventura, se o gajo não tivesse adormecido com a alfarroba, porventura aparecia mais ou menos a horas. Portanto, era um dia inteiro de viagem, ou às vezes uma noite, porque muita gente preferia até o comboio correio, porque era mais barato. Os comboios sempre foram caros, que é outra coisa que eu não compreendo em Portugal, são os preços da CP. É mais barato ir de Lisboa a Porto por avião do que por comboio. Contra factos não há argumentos. E poupa-se 2 horas de caminho. Parece que não... O Alfa pendular anda a 80 km/h em alguns trechos que realmente é anedótico para o século XXI. Ou se faz tudo de novo ou não. Temos os espanhóis ao lado. Temos um grande azar. Conquistámos o mundo com eles, mas entretanto agora estamos dependentes daquilo que os senhores querem fazer. Olha, hoje fecharam-nos a fronteira lá em cima e nem deram cavaco. Por falar em cavaco, isto foi a boca. Eu também tinha esta, estás a perceber, João Vasco. Mas quem fez bom negócio a vender... espanhóis, pá. Não, quem fez negócio a vender os comboios não foram os portugueses, não foi o Pedro Nuno Santos. Quem fez bom negócio foram os espanhóis que receberam dinheiro da Comunidade Europeia e compraram os espanhóis a fundo perdido e que no fim do tempo de vida útil ainda nos venderam os comboios a nós. Mas repara, tu acabaste de frisar tempo de vida útil. Mas com as modificações que vão ser feitas no comboio, isto é material circulante com prazo de 20 anos, 30 anos de vida. Portanto, acho que ganhamos todos neste negócio. Fazemos um enxerto na carruagem e ela passa a ter mais 20 anos. Acabou-se a bola na televisão, há um mundo de ética novo em todos os ecrãs, dizem as boas línguas que houve muito séria e eu não compreendo muito sinceramente, Jorge Máximo, como é que vamos sobreviver se a SIC e ao que parece, talvez a TVI
deixarem de transmitir os debates fofos, doces, informados e cultos que nós tínhamos de segunda a segunda. Sentes-te neste momento um homem mais vazio? Não, mais bastante. Eu acho que isto é um grande risco para a quadrilha. É que agora começa a haver, pode haver um risco de aparecerem programas de interesse à terça-feira, porque nesta altura não existem e, portanto, há algum potencial das pessoas não verem a quadrilha. Se a SIC e a TVI começarem a ter programas de melhor qualidade, aí temos um risco para nós. E, portanto, aqui... Mas, assim, eu estive ligado ao desporto, como sabem, e sou um grande defensor do desporto, em todas as suas dimensões, sociológica, económica, cultural, etc, mas sou completamente contra a clubite crónica. E, acima de tudo, contra a clubite que é irracional. E estes programas, basicamente, vivem disso. Não se discute desporto, discute-se. É como a minha pilinha é maior que a tua, desculpem lá o termo, mas é mesmo essa. O meu penalti é mais importante que o teu e depois entra-se num nível de confronto que representa de facto aquilo que é o pior da nossa cidadania. É a intolerância extrema e é a crítica a crítica à crítica. E portanto, eu acho que isto vai ser um fé-diver só durante as férias. Portanto, é um bom tema. Há quem diga que foi a Federação Portuguesa de Futebol a incentivar estes princípios, no sentido também de aumentar o seu canal privado. Mas há uma coisa que é certa, é que estes são produtos baratos da televisão e com muita audiência. E, portanto, são soluções de sucesso. E eu tenho muitas dúvidas que isto não volta a acontecer. Portanto, eu acho que as televisões, da mesma forma que voltaram ao Big Brother, que eram fórmulas de sucesso, vão voltar. Mas por já, deixem-nos respirar um bocadinho e acho bem. Jorge Máximo, deixa-me só, eu tenho aqui uma curiosidade. Tu sugeres que tivesse sido a Federação, porquê? Que passarinho que falou? Não, isto é ele já... sabe. É uma revelação aqui do programa, atenção. Nas redes sociais, não sei se o polígrafo vai avaliar isto ou não, mas digo sinceramente, era uma boa e excelente recomendação da Federação Portuguesa de Futebol. Se eu tivesse feito, teria ganho na minha consideração. Espero que o tenha feito. Ouçam. Jorge Máximo sabe mais do que diz. Se a Federação o fez, há de haver contrapartidas. Estás entusiasmado, João Gata. A partir de agora acabou. Eu não sei, eu quando li esta notícia fiquei, não sei, caiu-me tudo. Estás a chorar, João Gata, estás a chorar, Estou quase. Vocês já me conhecem. Eu não tenho nada contra o futebol per se. Não, nós sabemos que tu gostas. Mas as pessoas que vão ao estádio ver a bola, tudo bem. Agora, não me encham os canais, 15 canais com as mesmas imagens em zapping, a falar da mesma porcaria com uns atores ou outros atores, ou então aquela coisa que eu não compreendo, que é bate de gente a filmar as traseiras no autocarro. E não compreendo porquê. Porque os gajos dos clubes ainda não perceberam que podem vender aquela porcaria à Superboc ou à Sagres. Assim, um guinho a passar informação. Compra 2, leva o pack de 6 e tal, não sei o quê. Ali, horas e horas atrás da porcaria do autocarro. Que levam 11 jogadores ou 22, etc. Bom, eu estou como o Jorge. Eu não acredito. Isto é bom demais para ser verdade. Mas isto também, para além do canal da Federação, há outra questão aqui, que é Passas a publicidade, passando a publicidade, não é? Que é o extremar de posição nas redes sociais. O futebol passou a ser odiado tanto quanto o amado. Isto nota-se nas redes sociais. As guerras deixaram de estar na televisão para passar a estar na rede, nos comentários de um post qualquer. E isso mudou a percepção, inclusive, dos grandes negociantes da bola. Num ano pandémico em que a bola perdeu centenas de milhões de euros, também em Portugal.
Portanto, há aqui uma marosca, eu ainda não percebi muito bem. A SIC Notícias veio dizer que tem a ver com fundamentos e critérios editoriais de uma noção, porque realmente aquilo ultrapassava o decoro e caía em exageros, que não podem ser televisionados. São crianças a ouvir aquilo, muitas vezes, não é? E estou eu, do Zeppin, que levo com aquela brutalhada toda de gente que não me interessa ver, não sei quem são, a defender a sua cor. Defendo-na no café, a jogar a bisca e a beber copos 3, que é o lugar dessas discussões, onde sempre foi na taberna. Agora, se a televisão é uma taberna, passou a ser. Vamos lá ver se isto agora melhora um bocadinho, porque a TVI tem que ir atrás, da SIC, porque se não perde ali, se calhar, a coisa. A RTP, ainda temos o problema das touradas, não é? Na RTP. Portanto, se eles não conseguem tirar um lobby do ar, não vão conseguir tirar o segundo. João Vasco, mas tu é que sabes. Isso é verdade, porque hoje a RTP veio dizer que não iria tirar nenhum programa de debate futebolístico. Lá está. Não pode. Não, pois não sei se pode, se não pode, é um critério editorial. Não sei, eu confesso que a única coisa que conheço desses programas, as únicas coisas que conheço desses programas era onde estava aquele faz na Correio da Manhã TV. Eles pegavam-se todos, gritavam, ofendiam-se, rasgavam as vestes e aquilo. Quando surgiu, tinha a graça do Jerry, como é que ele chamava? Jerry Springfield. Aquele gajo que tinha as famílias todas à porrada no programa de televisão. E conheci também aquele onde o Eduardo Barroso ia tendo uma apoplexia em direto com o Pedro Guerra, o antigo assessor do Paulo Portas. E pronto, já está. Lá está. Não se pode, não é? Não se pode. E é por causa destas coisas que a SIC acabou com os debates televisivos, que são, de facto, uma maçada do caraças. Porque se eles fossem feitos com aquele, sei lá, sobre outros desportos, era giro ver, como estávamos a falar há bocado, o Boa Vista, Bom Petisco, um gajo a representar o Boa Vista, Bom Petisco, e o outro... O Refere Boa Vista e o Tavira Robilac, sei lá, essas coisas todas. O Boa Vista estava lá sempre, pá. Olha, o Nuno Andrade está a dizer, e com razão, porque nós tiramos do ar estes fantoches dos clubes, mas agora vamos receber os doutos sabedores e conhecedores da área de pontapear as bolas, armados em jornalistas conscientes. Portanto, os programas vão continuar. Muda-se o figurino. E esse é o nosso problema. Palma, de clube é que és? Eu sou do único clube que eu conheço. Eu não gosto de bola, eu só gosto do meu clube. Ele é do Oriental. Eu só gosto do Benfica, portanto, vocês não sabem do que é que vocês estão a falar. Eu, o futebol, também não tenho simpatizo. Agora, eu acho que o futebol, e retomando o tema inicial e pegando neste e fazendo a ligação entre os dois, o futebol é o único espaço onde é socialmente aceito insultar o próximo. É a mesma coisa que ir à igreja e à confissão. Deixa isso nos estádios. Agora, não venham para a televisão fazer a mesma figura. Isso é que não. Não, mas o que acontece na televisão é uma pequena parte do que acontece nos estádios. E o problema é esse, não é? E o que acontece... Bruno, quando se aceita, como quando se tolera esse ódio e desacervado por... Eu já assisti a situações no futebol, e foi particularmente no futebol, que acho que roçam em civilidade. E acho que as televisões não podem contribuir para este ambiente. Quando se está a discutir um jogo de futebol, no dia a seguir as pessoas não discutem o jogo de futebol, discutem as incidências do programa de comentários do jogo de futebol. E isso é que é grave. Porque, de facto, só vai acicatar esta
João Vasco, tu cortavas todo o show de bola ou gostavas de estar lá no... Não, mas estava a falar aqui com o João Vasco, ele tem muito para dizer sobre bola, porque ele é do Oriental. Escreveu 3 livros, o João Vasco escreveu 3 livros sobre o Benfica, hein? Portanto, tem currículo. Este senhor escreveu 3 livros, 3 sobre o Benfica. Mas isto só para dizer... Cartão de sócio, foi do Olivais e Moscavide, e eu sei disso. O que vocês estão a comentar é só uma pequena parte do problema da bola. Esqueçam lá os palavrões e a animosidade. Quer dizer, quando nós aceitamos, quando se ouve falar que um jogador custou €1 milhão, €1 milhão é um gajo só com uma perna. Portanto, gasta-se dinheiro imenso no... €1 milhão é um coxa, é um gajo que joga com boletas ou uma coisa qualquer. Portanto, menos de €1 milhão não é jogador para nenhuma equipa. E, portanto, chegamos a valores astronómicos e perdemos a noção do que é que as pessoas ganham no dia-a-dia. E não só. E justifica-se a corrupção, etc. Mas o que é que isso tem a ver com o fim dos programas de futebol nas televisões? Nada. Já vais no poço... Não, porque está tudo relacionado. É uma indústria que, quando se fala da indústria do futebol, que não acrescenta valor no sentido de valores à sociedade. Que era isso que era importante, acrescentar valores à sociedade. Era dar o exemplo, porque, infelizmente, há muitas pessoas que não leem livros e que os únicos filmes que veem são os filmes de ação e do oitavo passageiro. Houve um jogo de futebol entre filósofos gregos e filósofos alemães, feito pelos Monty Python, que nega essa tua realidade. Exatamente. Mas tirando esse... Mas tirando esse, muito poucos valem, não é? Os jogos de futebol, tirando esse, haviam também com velhinhas, engraçado. De resto, mais nada vale. Bom, temos que dizer adeus àqueles programas, pelo menos assim, e recordar que o novo diretor de informação da TVI, que veio da TSF, estava na SIC. Portanto, e que o novo subdiretor da informação da TVI veio da SIC e da SIC Notícias, e que, na verdade, o diretor de informação da RTP era comentador da SIC. Estás a ver, aí estão todas as cenas que se passam no futebol. É uma mudança é uma pena melão, é uma mistura de tudo, não é? É uma mistura de um bocadinho. É pena meloa. O Reino Unido, não. Inglaterra. Pegou no nosso exemplo e pimba, aplicou a Castela sem dizer nada. Olé! E hoje ficaram-nos do mesmo também, do mesmo sabor. Portanto, neste tema final, o que eu gostava de saber é se ainda vale a pena ter fronteiras, porque ninguém as quer, ninguém quer entrar com as fronteiras, João Gata. Olha, olé, e acho muito bem. Brexiteers go brexitar. Eu acho que os ingleses deviam ficar confinaditos ali à sua ilhota, muito bem confinaditos, com as vacas loucas. Nunca se esqueçam das vacas loucas, porque eles culparam-nos, a nós, portugueses, de termos as vacas loucas, e foram eles que as exportaram para o mundo, e tivemos aí uma pandemia também. Portanto, eles falam, toda a gente fala dos chineses, principalmente o Trump. Cá, para mim, esta cena veio de Inglaterra, porque há aquela coisa de eles se juntarem muito lá com as famílias, e aquilo é muito esquisito. E aquele guisado que eles comem, não. Portanto, nunca acreditem nem confiem num povo que não sabe cozinhar, primeiro. E segundo, acho muito bem que os espanhóis percebam que não foi a fazer batota que conseguiram ter mais gente e mais carcanhol, mais libras para o seu verão turístico. Fizeram batota, foi feio. Ainda hoje fecharam a fronteira lá de cima sem nos dar cavaco, foi feio. Os espanhóis sempre tiveram esta visão sobranceira em relação aos nossos hermanos, que somos nós, e nós nunca nos soubemos defender. Devíamos estar contentes. Muito sinceramente, eu estou contente por 2 motivos. Primeiro, os ingleses estavam a vir para Portugal via Espanha,
E agora é menos uma porta que se abre e eu não quero o bicho inglês, não quero, ponto final. E nós sabemos que aquela ilha está minada de Covid. Portanto, fiquem lá em cima, fiquem bem, tratem bem a rainha, que ela precisa de viver mais uns anitos para não termos que levar com o Carlos. Portanto, olha, Jorge Máximo. Eu acho que estás equivocado, a gente não está à espera dos ingleses, estamos à espera das libras, não é? Pois. Eu acho que aqui está uma grande oportunidade para os ingleses irem passar férias ao Ártico, não é? Até porque lá ainda não há Covid, acho que os ursos polares ainda não apanharam Covid, e eles com um bocado de whisky também passam-lhes e ficam ao quentinhos e portanto aguentam bem a temperatura da água. O problema é que o whisky é irlandês e é escocês, não é britânico, não é inglês. Grande chatice. Os gajos têm o Porto e Madeira, reparem. É isso que quer dizer, eles são os detentores do vinho do Porto. Não, agora a sério. Qualquer português, e há bocado estávamos a falar de racismo, os portugueses são todos racistas relativamente aos espanhóis, não é? Isto é uma tradição histórica. E São Vicente, Jorge Máximo, o que é que farias com São Vicente? Não. É? Estou a brincar, acho que E Santa Engrácia, e as obras, as famosas obras de Santa Engrácia, não é? Que começaram com os Filipe, não é? Com os Filipes, o segundo, como diz o João. Há sempre este sentimento de que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Eu não tenho nada contra os espanhóis, eu acho a Espanha um país lindo, mas também acho de facto esta paranoia de que está a acontecer agora relativamente. Há 3 ou 30 casos em Catalunha, uma pessoa não pode ir para as Baleares, ou há 30 casos em Bragança e as pessoas já não podem ir à Galiza. Agora no Funchal já tem toda a gente a andar. Bom, acho que anda tudo desorientado. E isto anda tudo desorientado porque de facto não há uma liderança internacional forte e robusta e clara sobre este tema em termos globais, e ele está muito politizado. Está muito politizado. E, de facto, se calhar há aqui algum mau senso. Eu não entendo como é que países como a Espanha, já não estou a falar de Portugal, que sempre teve menos peso político, países como a Espanha não conseguem ter um relacionamento político e diplomático com a Inglaterra, no sentido de, por exemplo, permitir que não haja essa exceção para as ilhas, pode ter Tenerife ou Ibiza. Já ouviste um espanhol a falar inglês? Já ouviste, não ouviste? Queres que os gajos tenham uma espécie de diálogo? Os espanhóis não têm diálogo como a ninguém, não ser os próprios. Agora, eu estive nos Açores e felizmente não... Aliás, os espanhóis e os ingleses têm uma boa relação. Estou-me a lembrar de Gibraltar. Exatamente. É um tema social entre ingleses e espanhóis. E da Armada Invencível, que eles eram bastante amigos nessa altura. Estive nos Açores e felizmente não vi lá ingleses, porque é mais espaço para nós. Mas de facto não faz sentido nenhum, e já há pessoas a ficarem no desemprego por falta do turismo sazonal habitual. Temos que ver isto com alguma calma e alguma tranquilidade. Mas olha, a calma e a tranquilidade, Palma, faz-te mais feliz ver os espanhóis tão à rasca com o turismo como nós, ou é-te indiferente? Não, acho que é um drama. Países que vivem do turismo como Portugal e Espanha, e estamos a falar... Mas a Espanha não vive também da ferrovia e vender sucata? Espera aí, não estou a nada disso. Não. O que acontece em Espanha é que a ferrovia espanhola, as estações de comboio espanholas parecem autênticos aeroportos, porque vais para todo o lado de comboio. Aliás, há um gráfico que eu estive a consultar aqui há pouco tempo sobre o número de acidentes em Espanha nas autoestradas, e o gráfico é qualquer coisa assim. Portanto, é assim para descer. Porquê? Porque cada vez mais utilizam os comboios, eles não precisam para ir a Albacete, Madrid a Albacete, 2 horas, vão de comboio, não vão de carro, não é? Mas a TGV, coisa que não vai ver cá. Passa à frente, para os ingleses, isso é que é importante. Os ingleses também têm comboios, não é? Se calhar não faz sentido ter TGV em Portugal, mas faz sentido ter TGV Lisboa-Madrid, isso faz seguramente, e comboios de mercadoria.
Não vai Agora, ser relativamente... a bitola não deixa. Não, é uma questão que o atual presidente da CP já respondeu. Ele acha que andámos a investir erradamente Os ingleses! Os ingleses, na ligação Porto-Lisboa, e ele achava sim que devia ser construída uma nova ligação paralelamente às linhas. Mas relativamente aos ingleses... Lisboa-Londres. É absolutamente dramático. Basta andar no centro de Lisboa, nos centros da cidade, para perceber o impacto negativo que tem atualmente a falta de turismo. O pequeno comércio está aflito. Basta abrir os jornais e para perceber que os cafés, que os restaurantes... Porque é toda uma cadeia que fornece a linha da frente, não é? Portanto, é uma lógica de menos valor, menos dinheiro, menos turismo, menos perspectivas e de mais desemprego e de mais problemas que se vai agravar. Aliás, fazendo aqui uma ponte para outra área, que era quando se falava da questão do alojamento local, que era o grande culpado dos problemas todos, que os 5%, não chega a 5% do alojamento local em Lisboa, está-se a ver a diferença que faz e a falta que faz haver turismo em Lisboa. Portanto, não é sustentável. Da mesma forma, de todo o modo. E, portanto, não é sustentável aqui, não é sustentável em Espanha. Portanto, o turismo é muito bem-vindo, faz sentido nós apostarmos em turismo, faz sentido termos turistas em Portugal, porque nós também gostamos de ir lá fora e também somos turistas. Agora, não vejo grandes soluções nos próximos 2 anos, não me acredito que haja grandes alterações, até porque, como algum de vós dizia, não faz sentido, não há coordenação. Os Estados Unidos, o Trump parecia a Dona Graça, não é? Primeiro não era preciso usar máscara, agora já usa máscara. Não há coordenação, cada um dos países age por si. Uns tentam comprar e enganar, os outros ficam com os equipamentos que os outros compraram, confiscam. Isto não é uma pandemia, isto é uma... Nem tem expressão. Não vais colé ou minus? Não, isto é muito simples, não há aqui grande sabedoria. Os ingleses o que querem é aquilo que nós queremos, é que os ingleses vão para fora lá dentro. Eles são com uma quebra muito grande do ponto de vista económico e querem o turismo todo para eles. Principalmente aqueles que têm poder de compra, que são os próprios ingleses. Os escoceses andam ali nas meias tintas, os galeses contam pouco. O Reino Unido pode continuar a receber visitas de toda a gente, apesar da desgraça, como tu dizias, João Gato, dos números que eles têm, mas parece a terra das maravilhas, não é? Ninguém se infecta no Reino Unido e em Inglaterra muito menos. E aquilo que o governo de Sua Majestade está a fazer é tirar mais umas libras ao seu próprio povo, em vez de virem dar as libras em euros aos espanhóis e aos portugueses, que esses são para a segunda linha. Não te espanta que os grandes destinos turísticos ingleses sejam encerrados por ordem administrativa, não é? Por decreto, para que o dinheiro possa ficar lá em cima no reino. Tal como não me espanta nada que os espanhóis façam a mesma coisa em relação ao comércio fronteiriço. As nossas lojas, coitadinhas, do lado de cá, da fronteira, na raia, a precisar da vinda dos espanhóis para manter o negócio, e a verdade é que os espanhóis fecham onde tiverem que fechar para a peseta, a euro-peseta, não fugir. É isto, e o resto são boas intenções, mas o que interessa aqui é o carcanhol, o velho carcanhol, é o dinheiro, e nunca a chave, é o dinheiro. E bom, meus amigos, se alguém tiver uma palavra muito rápida para dar, é dá-la. Quero falar do homem mais rico do mundo, que hoje passou a ser Elon Musk e que ultrapassou Jeff Bezos. Ou seja, a Tesla vale mais que a Amazon. É pornográfico o que este homem ganhou num dia. Pornográfico. O que ele ganhou num dia dá para alimentar a Europa toda durante 10 anos. Hoje são bem. Europa toda durante 10 anos. Agora imaginem Áfricas e Sul-Américas, não é? É pornográfico. Portanto, há bocado falávamos do 1 milhão de euros que um coxo custava para uma equipa de futebol.
o que este senhor ganhou e que o Jeff Bezos ganha também com algumas artimanhas na Bolsa, para mim também são casos de prisão, não é só o velho que mata uma pessoa da rua por discordar com alguma situação. É isto que destrói o mundo. São homens que têm uma fortuna que nós não imaginamos. Eu não sei contar aqueles zeros, nem sei dizer aquilo, quanto é que é aquilo. E depois nós aqui a ficar atarantados porque a Galiza fecha uma fronteira e os portugueses vão morrer um bocadinho mais depressa, com dificuldades acrescidas, não é? Já não vamos gastar o nosso dinheiro à Galiza. O Elon Musk em primeiro, o Jeff Bezos em segundo, o Jorge Máximo em terceiro, são estes os três homens mais ricos. Para a semana voltamos, não tens direito de resposta, e se querias. Não, desculpa. Um grande abraço a todos. Bye bye.